Oi, aqui é a Fernanda Fratarola, do site passenotofl.com.br. Hoje eu tô aqui com a Larissa. A Larissa foi minha aluna no preparatório Passe no TOEFL IBT. Tudo bem, Larissa? Oi, tudo bom, Fernanda? Larissa, eu pedi para você se apresentar para o pessoal que está assistindo a gente. Tá, meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos, eu sou formada em arquitetura, eu sou de Brasília, é isso? E você, por que você decidiu fazer a prova do TOEFL IBT? Eu decidi esse ano tentar fazer um mestrado em arquitetura e tentar o Ciências Sem Fronteiras, um mestrado para os Estados Unidos. Foi por isso que eu tentei. E você, por que você decidiu assim fazer um curso? Você chegou a buscar informação? Você chegou a ver a prova? Você tinha assim alguma ideia de como era a prova? Como é que foi isso? Como é que aconteceu esse processo? Então, eu não tinha muita ideia de como era a prova, eu não, foi a primeira vez que eu resolvi ir ter contato com isso mesmo. Eu já sou formada em inglês já faz 8 anos, já fazia muito tempo, então, como quis voltar a estudar, eu preferi tentar um curso porque fazia muito tempo, então questões de escrita, eu sabia que eu estava ainda precisando treinar mesmo, que era coisa que eu não fazia há muito tempo. E como é que você chegou na gente, assim? Como é que você ficou sabendo do curso preparatório? Você se lembra? Então, eu acho que como eu estava olhando essas coisas, o próprio Facebook ele mostra coisas que a gente tem interesse, né? E eu, como eu estava procurando cursos, o próprio Facebook mostrou o seu curso. E foi uma hora muito assim, eu decidi fazer o curso e logo de repente, eu decidi que eu ia fazer a prova. Não, eu vou fazer essa prova, vou enfrentar. E logo em seguida o curso apareceu para mim no Facebook, provavelmente porque outros conhecidos também devem ter curtido o site. E aí, na hora que eu vi, eu falei, não, é esse. E a Fernanda me convenceu pelos vídeos que seria muito bom o curso, e foi mesmo. Ai, que bom, fico feliz. Foi assim. E você, assim, você falou que se formou em 7 anos atrás, né, no curso de inglês. E esse É. tempo, assim, de lá até aqui, qual foi, assim, o seu contato com o idioma? Você tem contato constante ou você ficou um pouco parada? Como é que foi isso? Eu fiquei muito parada até o meio do ano passado, que foi quando eu viajei por um intercâmbio, eu fui fazer um estágio na Alemanha, e o estágio exigia era mais inglês. Como eu era formada, eu fui e tentei enfrentar isso, apesar de eu ainda ser muito insegura com a língua e ter muito tempo, além de TV e essas coisas, eu não falava, eu não, é, escrevia, nem lia só em inglês. Então, um pouquinho antes do intercâmbio, eu comecei, peguei livro para ler em inglês, só para eu me preparar melhor, mas foi lá que eu tive que enfrentar, e aí foi me virando sozinha que acaba que a língua sai, o inglês saía. Você acabou tendo a oportunidade de praticar bastante, né? Então, assim, de falar Exatamente, bastante. exatamente. Foi lá que eu falei mais, assim, que eu me soltei mais. E aí você acaba que vê que na verdade você sabe. É mais, é, é mais assim, ter coragem de falar. E lá como eu precisava disso, aí foi a hora que eu me soltei. Não tinha E ganhei opção, né? confiança. Não tinha opção, tinha que Exatamente. falar, né? Então, fala. Mas era mais fala, e quando eu estava lá, eu estava trabalhando no estágio que eu era como uma monitora, mas era na parte mais de cálculo, de coisa assim. Então, a parte de escrita, essas coisas assim, na língua ainda não tava, eu não estava vendo muito. Mesmo lá, apesar de eu ter me soltado para falar, era mais comunicar entre as pessoas que eu morava principalmente, nas viagens, essas coisas. Então era mais informal a linguagem que eu usava.
Então, quando você voltou assim, pelo menos assim, com essa parte da fala, você voltou com isso mais, assim, afiado, né? Você voltou... Sim, com certeza. E, assim, já que a gente está falando um pouco disso, essa questão da fala, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o speaking, a sessão do speaking. Você voltou afiada, né? Porque praticou bastante, passou 3 meses, teve a oportunidade de falar, botar em prática o seu inglês, né? Que já tinha um tempo que você não praticava. Você acha que você, sem você saber as estratégias e sem você ter estudado a sessão do speaking, você acha que você conseguiria fazer a sessão do speaking como você fez depois? Não, eu inclusive, eu já tinha viajado, eu estava muito preocupada com as outras sessões, principalmente com o writing, e o speaking esse eu dou conta, eu dou conta. Mas quando eu fui estudar e quando eu fui ver como eram as perguntas, que como eu não tinha muito noção nem de como era, eu nunca tinha feito, na hora que eu fui ver e que tinha o tempo e tudo mais, você vê que sem as estratégias é muito difícil você, na hora de falar como você tem um pouco tempo para pensar, para planejar. Acho que se não tivesse estratégias, eu teria ido muito mal, porque você fica nervoso na hora, ai, o que eu falo? Nanana. As estratégias te ajudam muito, eu acho que é uma das melhores partes, inclusive. E acaba que às vezes também é muita estratégias... informação, né, pra você, desculpa, Larissa, deu um delay, às vezes é muita informação, assim, pra você entregar, né, o professor fala, você tem 60 segundos, às vezes, pra entregar a resposta. Isso, exatamente. Até o que selecionar, né, o que você fala? Fala o que aí nesses 60 segundos? Exatamente, pra você se preparar, pra você saber o que falar, o o avaliador vai querer mesmo. As estratégias são a melhor coisa que tem. Assim, eu acho do curso todo, pro speaking e pro writing, assim, essencial fazer o curso, eu acho. Assim, o curso foi essencial para mim, pelo menos. Até para você ter um feedback, né? Para você saber como é que você tá indo, ter correção e ter tudo isso. Tudo isso. E em quanto tempo você se preparou, Larissa? Eu me preparei foi em um mês. 4 semanas que você se preparou para o curso. Isso é que eu comecei a ver as coisas um pouco antes, mas que eu comecei a estudar, ter um ritmo de estudo foi em um mês. E como é que foi assim conciliar o trabalho com o preparatório? Ficou uma época difícil para você? Como é que foi isso? Então, estava um pouco mais fácil porque eu estava trabalhando só meio período na época. Eu trabalho com arquitetura, eu estava no escritório, e aí tava no final do ano, então tava com um pouco projeto, então eu pedi lá para eu ficar só meio período, e aí eles acabaram deixando, mas às vezes vem mais projeto, aí você tem que ficar mais, é um pouco instável. Aí quando tinha mais, eu estudava mais no final de semana. Quando não, aí dava para estudar na semana, teve uma semana que eu tive que ficar o dia todo, e aí essa semana eu acabei estudando mais no final de semana, mais à noite, e nos outros dias só eu me preparava só assim umas 4 horas, e aí dava tempo, dava para estudar direitinho. Nos outros dias assim, né? Só o período da tarde, por exemplo, ou se eu fosse de tarde para o trabalho, eu preparava só de manhã, e aí dava para me preparar. Principalmente quando eu comecei a fazer os exercícios, porque aí você pega e faz, eu vou fazer esse, aí eu mandava, já sabia o tempo que a Fernanda, ia passar o feedback, então eu me organizava para em tais dias eu estudar mais listen e reading enquanto estava no período de correção, e quando tinha um feedback, aí eu me preparava, já tinha um roteiro maior, assim. Então você chegou a fazer um planejamento, então, um certo cronograma para você terminar o curso, fazer o curso nesse tempo. Isso. Assim, quando você começa a lidar com os exercícios e com a parte prática mesmo, acho que fica até mais fácil. Porque você
pega, e como a ordem do curso eu acho que é muito boa, que vai em primeiro da parte que é Reading e Speaking, depois você só fica um período no Reading e do Listen, enquanto você espera as correções do que você já viu os vídeos, que você já... Eu comecei assim, né? Eu comecei o reading e o speaking, lendo, porque é a ordem que está no curso. E aí vi todos os vídeos desse. E o reading tem bastante vídeo, então eu ia esperando, eu ia fazendo, né? Mandando os áudios, mandando as redações e fazendo redações, tentando me treinar, né, mais, e vendo os vídeos do reading, por exemplo, porque aí não precisa, assim, né, são partes que você consegue corrigir sozinha, né, e tudo mais. Não, o propósito... Tinha correção. O propósito, quando a gente programou e formatou o curso de começar pelo writing e pelo speaking, é esse mesmo, porque você faz a redação, você tem que aguardar o feedback, né? Então, enquanto você espera a correção, o retorno daquilo ali, você pode ir adiantando justamente foi o que você falou, reading e listening, porque você corrige, e mesmo assim, mesmo que você fique com alguma dúvida, você vai mandar o e-mail da dúvida, mas você já corrigiu, né? Você não precisa ficar aguardando. Isso. Né? Então você consegue adiantar os seus estudos, né? Você não precisa ficar parada esperando correção. Isso aí é muito importante, se programar para fazer assim mesmo. Então, quando eu entrei na parte dos vídeos do reading e na parte do listen, eu achei que aí eu comecei a me organizar melhor. Eu entrei como se fosse num acordo, assim, que até você conseguir se organizar direitinho, até você ver e não ficar com tanto medo. Meu Deus, porque o reading, como era o que eu tinha mais dificuldade, e foi o primeiro, aí até eu pegar segurança nisso, tudo mais. Aí nessa parte que eu fui fazendo, aí eu consegui ter um cronograma, fazer tudo, que foi nessa parte já do reading, que eu ia mandando as coisas e ia tendo feedback. Aí eu consegui me organizar melhor. Não, porque se organizar é muito importante. Você fazer, né, ter uma ideia do cronograma, planejamento, é muito importante, porque senão você acaba que quando você vê, você acha que você tem tempo, e você acaba que já não tem aquele tempo todo que você acha que você tem para terminar tudo, né? Então, E às vezes eu, por exemplo, sou muito assim, como eu sou muito segura, eu falo, eu planejo muito mais do que eu acho que eu vou conseguir. Então, quando eu estava na parte que eu era mais segura, como era no reading, eu planejei, não, vou fazer tantas redações, depois eu começo a mandar, só para eu começar a ter segurança, sendo que, na verdade, seguir o cronograma que você passa, que é te mandar e depois ter o feedback, é muito melhor. Na verdade, a coisa certa a se fazer. E aí eu me confundi no começo exatamente por insegurança, mas aí depois entrei no ritmo. E como é que foi o dia da prova? Foi assim, tranquilo? Como é que foi o local onde você fez a prova? Como é que foi? Foi tranquilo. É diferente, completamente diferente você fazer do que você fazer em casa, que você fazer os testes, mesmo que você faça no tempo. Você chega lá, tá mais nervosa, e eles demoram muito pra ficar analisando, né? Até você entrar na sala. Tira foto. Cada pessoa tira foto. Eu achava que as cabines eram mais reservadas, porque são só dois biomas, né? Duas paredes, mas na verdade dá para escutar tudo que todo mundo, assim, né? Se a pessoa, geralmente homem fala muito mais alto, tem voz muito mais grossa, aí eu achei que na parte do speaking, realmente até você lembrar que dá para aumentar o volume, e se você consegue se concentrar mais com o volume mais alto, que aí você desperta, isola mais, foi um pouco diferente, assim, pra mim, ficou um pouco assustado. Tanto que eu achei que o listening, porque a minha prova, você até perguntar, né, foi com 4
sessões do reading. Tinham 4 Textos, né? partes, né? Quatro textos. Aí já é muito mais cansativo, que a gente está acostumado a fazer 3. E aí o listening eu fiquei um pouco, e era a parte, na verdade, que todos os testes eu estava mais tranquila, era que eu me dava melhor. Eu fiquei um pouco nervosa, porque eu fui uma das últimas a entrar na prova, então muita gente já tinha começado, no meio do listening, já tinha começado o speaking, e eu tive que me concentrar. Aí nessa hora eu achei que o tempo do listening eu dei fiquei um pouco nervosa, e até que, assim, que era o que eu estava menos preocupada na hora de fazer os outros testes, fiquei nervosa e ficava olhando muito tempo. Eu achei que essa parte foi uma parte que eu fiquei um pouco nervosa, mas na verdade, depois quando eu fui ver a nota, foi o que eu fui melhor, de novo, como nas outras. Assim, acho que se eu tivesse ficado nervosa em outras sessões, seria muito pior. No do listening, pelo menos, é o mesmo nível dos testes. Assim, eu achei que minha nota foi parecida com as dos testes, então, mais ou menos o mesmo nível. Então, mesmo com o nervosismo, eu achei que foi bem tranquilo. E depois no speaking e no write eu estava muito tranquila. Depois do intervalo, eu fiquei bem mais tranquila. Você no intervalo saiu da sala, você ficou, o que você fez? Não, eu saí e fui no banheiro. Bebi uma água e só. Deu uma relaxada, né? Que exatamente. Mesmo, Exatamente, né? porque como o Ulisses eu tinha ficado um pouco assustada, é exatamente isso. Você se assusta um pouco com o barulho, né? Às vezes até eu fiquei um pouco assustada com o tempo, porque era no Ulisses nem olhava o tempo, geralmente dava tempo, eu achava uma parte que era bem tranquila, bem fácil de fazer. E acho que como eu fiquei nervosa, o pessoal falando tal, eu meio que me atrapalhei. Porque se você não escuta, né, alguma coisa no listen, pronto, não tem como escutar de novo. É verdade. E você acaba que, às vezes as pessoas falando, né, se você fica assim um pouco, acaba que às vezes pode te distrair um pouco, né? É importante, assim, se você realmente se desconcentra e perde, você não tem como voltar atrás, né? Então, assim, isso gera mais nervosismo ainda, né? Então eu achei, o listening foi a parte, eu fiquei mais nervosa, mas eu acho que como eu ainda acho, assim, pra mim o listening é a parte mais fácil, a mais tranquila de fazer, ainda bem que eu fiquei mais nervosa, me assustou o pessoal atrapalhando e tudo mais, foi essa parte que mesmo assim eu ainda consegui tirar uma nota boa, foi a que eu tirei nota melhor, inclusive. Quanto você tirou do listening, você lembra? Acho que foi 27. É uma nota alta, acho que foi 27. Bem bom, né? Tranquilo. E aí eu tava achando que teria ido muito ruim nessa parte, porque eu fiquei meio nervosa. E assim, o speaking e o writing, quando você voltou, então, depois do intervalo, foram tranquilos, assim, foram sessões que você fez? Foi tranquilo, assim, foi muito parecido com o que eu tava indo nos testes. Você ainda fica um pouco nervosa por causa do tempo, assim, não nervosa, mas eu tava já acostumada, como eu já tinha feito um monte, já tinha me preparado bastante. Cheguei a ficar nervosa, mas você tem que ter muito, assim, quanto mais você se preparar para essas duas partes, melhor, eu acho. Melhor você vai sair. Se você precisar uma nota maior, eu acho que tem que treinar bastante essas duas partes, eu acho. Exatamente que sua fala vai sair perfeita no final. E quanto é que você tirou na prova, Larissa? 90. Quando você entrou no curso, qual era o seu objetivo? Tirar mais de 79, né? Que era o que o edital passado pedia. O edital passado para o mestrado. Então 90 é uma nota, foi uma nota boa, né? Uma nota Aí eu boa. precisava tirar mais de 79. Foi isso. 90, então, uma nota que te deixou feliz, né? Uma nota boa, então, para você usar. Nota ótima. Parabéns. Muito feliz. Muito mesmo. Muito mesmo. Fiquei muito feliz dessa nota. Que bom, parabéns pelo seu resultado.
Obrigada, obrigada. E deixa eu te perguntar, se você pudesse dar, assim, uma dica pra quem tá... Ah, tá. Oi, tá me ouvindo? Oi, tô. Agora tô. Teve uma falha, mas agora tô. A conexão às vezes dá essas travadas, né? E se Sim. você pudesse dar uma dica para quem quer fazer a prova do TOEFL IBT, ou para quem já está começando a estudar, que dica que você daria para quem está assistindo a gente? Eu, assim, posso dar uma dica em relação ao seu curso, que foi o que eu me baseei para estudar, porque eu acho que uma coisa que eu não fiz, que no começo, mas depois no final eu fiz, e que eu acho que é muito melhor, é que seguir suas instruções. Principalmente tem um vídeo inicial que você explica exatamente o que fazer e eu acho que seguir exatamente a risca, mesmo que você esteja inseguro. Porque assim, eu estava muito inseguro, por exemplo, quanto ao writing. E aí você fica inseguro até de mandar a redação, mas vai ter uma redação tão ruim que a pessoa vai falar, a professora vai falar, mas essa pessoa não tem nem o. Não sabe escrever nada, vai sair todas as palavras erradas. Eu tinha essa impressão. Então eu falei, não, eu vou treinar mais o writing, depois eu mando. E eu acho que esse negócio de tentar treinar mais o writing acabou que me atrapalhou, porque depois tinha mais um monte de coisa que eu tinha que estudar. Uhum. Um monte de coisa importante, né? Todas as outras partes da. Então eu acho que. E como eu só tinha um mês, fazer exatamente o que você fala, mandar a redação que aí você consegue ver, ou dar o feedback, eu acho que é bem melhor. Fazer os exercícios direitinho e depois sair mandando, eu acho que é melhor. Não ficar inseguro de mandar, mas eu não sei falar nada. Às vezes a pessoa fica, deixa eu treinar um pouco antes. Não, eu acho que tem que sair do jeito que, né? Do jeito que sair, você manda e depois qualquer coisa você faz mais exercício, não é? É melhor do que... Porque eu ficava assim, não, eu vou gastar os exercícios. Exatamente, eu vou gastar os exercícios. Mas não tem lógica. E esse é o conselho que eu mando. Não, mas isso que você falou é verdade, isso acontece sim. As pessoas às vezes me mandam um e-mail e falam assim, olha, eu escrevi, mas não ficou bom, então eu vou praticar um pouco e depois, mas manda, né? Manda pra corrigir, pra eu poder te dizer o que não ficou bom, o que você tem que melhorar. Porque senão eu acho que muita gente acha isso assim, eu vou acabar com todas as redações, mas assim, tem uma quantidade significativa de redações. Você não vai acabar com todas assim de repente. Dá pra fazer mais. Precisa te esperar. Exatamente. Mas eu tive esse pensamento quando eu comecei. Eu não vou gastar meus exercícios. Deixa eu fazer os exercícios que ela manda bem, mas antes eu vou treinar. Mas não precisa disso. É melhor mandar para até você saber o nível que o estudante está, né? A pessoa que está estudando está. Eu acho que tem que seguir direitinho o seu curso e os seus recomendações no início, sem medo. sem medo que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Exatamente. Olha, Larissa, eu acho que também praticar é muito bom. Então, já começa a praticar, já começa a fazer os exercícios, que é isso que vai te fazer crescer. É incrível como você cresce no final e tá fazendo tudo e já tá pensando em inglês, e sonhando em inglês e vendo tudo em inglês, de tanto você estuda. Mas é verdade, é assistir, assim, o ideal é fazer isso mesmo, é você assistir o vídeo, ver a estratégia e já praticar. Porque é ali quando você faz o exercício que você tem a oportunidade de ver se você aprendeu a estratégia, colocar a estratégia em prática. O seu vídeo tá travando muito. Tá? Mas você tá me ouvindo? Oi, você tá me ouvindo, Larissa? Ai, travou seu vídeo. Oi, agora eu tô. Travou, mas agora eu tô. Tá, porque se você estiver me ouvindo, tá tudo bem. O importante é que você me escute. Pronto, tô te escutando. Ah, então tá bom. Um pouco... Não tem problema, não.
Pois é, mas acho que essa foi a dica que eu dou, eu acho que é a melhor coisa Não, é. a fazer. Depois no final eu comecei a fazer, nossa, realmente, devia ter desde o começo. Mas deu tudo certo no Que final. bom, né? É isso que importa. No É, final, você conseguiu se organizar, se planejar, e no final deu tudo certo, você conseguiu a nota que você precisava, conseguiu uma nota mais isso. alta. Tranquilo, né? É, exatamente, tá tranquilo Agora é agora. só aguardar o edital. Isso, exatamente. Ó, Larissa, muito obrigada por ter conversado comigo, ter compartilhado com a gente a sua trajetória. Muito legal, assim, as coisas que você contou. Muito legal estar aqui com você. Muito obrigada, tá bom? Obrigada a você, Fernanda. Muito obrigada pelo curso. Achei que foi realmente, era para eu ter feito. O Facebook me deu essa dica e foi na hora que eu precisava. Muito obrigada. Olha, um feliz ano novo, muito sucesso aí para você. Tá Obrigada certo? para você também. Muito sucesso. Que o edital abra logo. Sim. E que você possa, assim, ter essa oportunidade de passar um ano lá, né, de estudar e que Isso. isso, sim, seja uma experiência maravilhosa na sua vida. Eu fico muito feliz em ter feito parte desse processo, Ah, dessa feliz sua mesmo. conquista. Muito obrigada, Tá? viu? Ótimo ano novo para você. Um abraço. Feliz 2015. Tchau. Tchau.